A graça e a paz do Senhor Jesus, missionário pastor Leandro Ramos, o quarto vídeo, tema desigrejado. Tem diferença de desigrejado para desviado? Congregai-vos é bíblico? Nós lemos Êxodo 32, 2 ao 8, versículo 25, nós lemos João, acho que 15 e 26, lemos Êxodo 32, do versículo 25 ao 29, você pode ler. Lemos também Êxodo 32, do versículo 30 ao 35, estamos em Êxodo capítulo 33, lemos do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5, 4 e 5, 33. E ouvindo o povo esta notícia, já li, mas vou ler de novo, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado, povo difícil és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Aleluia. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de dizer. Versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviando longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aí nasce uma palavra transliterada para o português, do hebraico, quachem. Acho que é assim a pronúncia. Dura servidão, um vento forte, em Isaías 19:4. Em 8 ocasiões, obstinado, Deuteronômio 9:6. Amor forte também, visão dura, Isaías 22:2. Duro caminho, espírito atribulado, 1 Samuel 1:15. Adverbialmente, advérbio, denota asperamente, Gênesis 42:30. Nominalmente, o sentido é duras novas ou más notícias, 1 Reis 14:6. Quaché deriva de quachá, 30 vezes. Ser dura, 1 Samuel 5:7. Gênesis 49:7. Forte, 2 Samuel 19:43. Difícil, Deuteronômio 1:17. Ou coisa dura, Deuteronômio 15:18. E o particípio passivo denota duramente oprimido, Isaías 8:21. Formas causativas intensivas implicam endurecer. A palavra quaché, do hebraico. Eu acho que a pronúncia é essa, se não for, me perdoe. O causativo é endurecer-se. Jó 39:16, Jó 9:4, Êxodo 13:15. Endurecer, Deuteronômio 2:30. Endurecer a cerviz, Neemias 9:29, Deuteronômio 10:16, Jeremias 7:26. E tornar-se obstinado. Queshi, com Y no final, significa dureza ou obstinação, Deuteronômio 9:27. Um povo obstinado, um povo difícil no original do hebraico, um povo de dura cerviz. Deus dava tudo para aquele povo. Tinha a presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus. O Espírito de Deus estava no monte que fumegava fogo. Apareceu na sarça ardente para Moisés. Deus escolheu Moisés como líder, falava com ele no monte. Ele descia do monte e passava as instruções de Deus para o povo. E mesmo assim o povo ficou desigrejado, tipologicamente falando. Mesmo assim o povo se desviou da presença de Deus, foi perdendo foco e passou a adorar um bezerro de fundição. E aí Deus diz: separa os levitas, passa o sal. Passou o sal em 3.000, matou 3.000 homens. Agora eu não vou mais, diz para ele Moisés, não vou mais com esse povo obstinado, não, vou mandar um anjo.
Arraial, fez a tenda da congregação. Quem quiser falar com Deus, quem quiser adorar a Deus, agora vai na tenda da congregação. Fora do arraial, fora do secular, fora das coisas tenebrosas deste mundo, uma coisa separada, uma coisa santificada, um horário específico. A igreja sou eu, pastor, eu sou a igreja. Então a igreja é nada, meu irmão. Eclésia, chamados para fora, mas tu vai ser igreja? Não, eu sou templo do Espírito Santo. Versículo isolado e atribuído a muitas coisas ao mesmo tempo, isso é heresia. Toda tese teológica precisa de vários versículos, Antigo e Novo Testamento, casado sistematicamente para poder desenvolver a tese teológica. Muitos demonizam a teologia por isso, para ficarem ignorantes. Porque para estudar teologia tu não precisa de nenhuma formação, basta saber ler e escrever. E quem não sabe ler e escrever, o Espírito Santo ensina, e você pode, até os que não enxergam, escutam a teologia. Tem vários conceitos teológicos para teologia, mas todo mundo conhece teologia como estudo de Deus. IBGE 2010, o número de cristãos desigrejados, cristãos evangélicos não determinados, era de 9,2 milhões em 2010. 9,2 milhões de desigrejados. Corresponde a 21% dos evangélicos. Eles receberam um conceito bonitinho do século XXI de indeterminados. São uma categoria de evangélicos que não romperam com as confissões dogmáticas, né? Não romperam. Porém, né, dogmática do cristianismo, porém, se desvincularam da forma institucional da igreja, desigrejados. 16 milhões de pessoas, estima-se. Aí um teólogo foi lá nesse estudo na revista Veja, tem 6 grupos de desigrejados. O primeiro, assumidos que são sem igreja, eu não quero igreja, me congrego na minha casa, a gente se reúne na pizzaria, faz uma oração. Os desencantados, o segundo grupo, com a igreja, se desanimaram, se desencantaram com a igreja. Terceiro grupo, pessoas inseridas como membros, estão na igreja, mas não estão. Os líderes são superficiais, do ponto de vista dele. Ele alegou que o líder é superficial. E o quarto, pequenos grupos que se reúnem em casa. Pode se reunir em casa, fazer culto, a gente se reúne toda semana aqui em casa. Mas aqui não entra desigrejado, se eu souber que tem desigrejado. Quinto grupo, indivíduos que sofreram abuso espiritual na igreja. Não é abuso sexual, é espiritual. Sexto, semi-igrejas. Quem são essas semi-igrejas? Da internet. O cara vai numa convenção, paga uma taxa, derrama o óleo na cabeça dele e de outros esbandalhado, é bispo, é apóstolo, e agora ele não consegue fazer discípulos, ele não consegue pregar o evangelho, ele não vai na quebrada, ele não vai em lugar nenhum, e agora ele faz pela internet, pede um pix no final. Diz que é semi-igreja. Nunca vai ser semi-igreja. Não tem nada de igreja. Pregar, fazer live, profetizar, gravar vídeo, pode. Para alcançar uma pessoa desviada, uma pessoa que não conhece o evangelho, para a semente ser plantada. Congregai-vos é bíblico. Eu volto para o 5º vídeo em breve. Deus abençoe em nome de Jesus.